Olá, tudo bem? Mais um programa Visão dos Fatos pela JHJ Comunicação Social Rede Brasil e também na Eprajá TV de Sumaré. E hoje aqui nós estamos trazendo um assunto importantíssimo, falando junto com a Comissão de Direito de Tributos da OAB de Sumaré. E trazendo também hoje, para estar aqui no nosso bate-papo, na nossa entrevista, para comentar a respeito de Dr. Fábio Josepin e Dr. Rodrigo Maciel. Boa tarde, Dr. Fábio, tudo bem contigo? Boa tarde, Hoffman, é um prazer imenso estar aqui novamente, né? Sim. E, enfim, a gente tem um carinho muito grande por você, pelo seu programa, e vamos tentar desmistificar aí alguns pontos da PEC 45, vulgo reforma tributária, né? Que está tirando o sono de muita gente, né? Então, basicamente é isso. E boa tarde, doutor Rodrigo Maciel. Tudo bem contigo aí, doutor? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, Hoffman. Obrigado, doutor Fábio. E estamos aí para tentar esclarecer de maneira mais simplificada possível o que é essa reforma tributária. Dois jovens aí dentro da área de direito, trazendo aí essas informações de qualidade, para o nosso público, que está aí nos assistindo, os nossos seguidores de toda... Hoje a internet, a internet ela não tem fronteira. Então, eu acredito que vários lugares vai ver esse gostoso bate-papo. E eu já quero começar, certo, nesse gostoso bate-papo, falar a respeito, vai ter aumento de imposto, doutor Fábio Josepin? Hoffman, essa é a pergunta que está atormentando não só a Comissão de Direito Tributário, mas acho que todo brasileiro que está acompanhando as últimas notícias. Basicamente, há sim uma tendência natural de se ter um aumento significativo de tributo. Aumento significativo de tributo. Saíram alguns estudos recentes da Abras, Associação Brasileira de Supermercado, da Fiesp, enfim. A própria OAB tem soltado alguns estudos, alguns comentários, e o aumento realmente é significativo. A gente está falando aí de mais de 30%. Mais de 30% de aumento? É isso aí. E aí, como que fica isso aí, doutor? É isso que nós temos que perguntar para os nossos congressistas, né? Como é que nós vamos, como é que o brasileiro que não suporta mais, não só o brasileiro, né? Não. Os empresários, enfim, as empresas que não suportam mais pagar tanto tributo. Aliás, é uma curiosidade, a carga tributária brasileira hoje, ela chega em 36,2%. 36,2%? É isso aí. Carga tributária. Carga tributária nossa. A gente está batendo o percentual considerado confisco já. Então a gente precisa, os nossos congressistas precisam entender que essa política social, por quê? Oferece assistencialismo, importante. O assistencialismo ele é extremamente importante. Mas ele tem que sair, o custeio do assistencialismo tem que sair de algum lugar. E aí o que a gente tem observado é que a mensagem incorreta que os nossos congressistas têm dado é que custear o assistencialismo com aumento tributário. O Brasil não suporta mais isso. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Outra coisa também, agora voltando aqui para o Dr. Rodrigo Maciel, e esse aumento de imposto aí aos profissionais liberais, como que está isso aí? Esse é um outro ponto super discutido nessa PEC. Mas eu acho que vale, até antes de eu explanar sobre o aumento bem significativo dos profissionais liberais, acho que vale informar que, independente do viés político, independente
de qualquer situação, de quem está no poder ou não, nós temos uma questão técnica sobre a reforma tributária. Eu acho que a gente não pode, eu acho que isso chega a beirar a unanimidade, que a gente precisa simplificar os impostos no Brasil. Simplificar os impostos sem dúvida nenhuma. No Brasil. Sem dúvida nenhuma. Hoje, quando a gente senta com qualquer contribuinte, com um empresário, que é o nosso dia a dia, e vai explicar para onde vai o ISS, para onde vai o ICMS, quando ele paga, quando ele deixa de pagar, é uma confusão na cabeça do contribuinte. Do contribuinte, sim. Então, simplificar essa situação, essa malha tributária do Brasil, que o brasileiro, o contribuinte, não aguenta mais pagar, é essencial. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quando a gente vai para o profissional liberal, já respondendo a tua pergunta, que são os advogados, os arquitetos, os médicos, toda a profissão regulamentada, jornalista, todas as profissões que é, sem dúvida nenhuma, toda a profissão que é regulamentada vai ter um aumento significativo. Hoje, quando você pega a média do contribuinte profissional liberal, é em média de 5% a alíquota que ele paga de tributo, de imposto. Sim. Vai ter um salto para 25%. O que isso significa? O Estado precisa arrecadar para ter o assistencialismo? Com certeza, ele precisa fazer isso. Precisa arrecadar o tributo, o dinheiro, para poder praticar o assistencialismo. Mas a que preço que isso vai ser feito? Isso é uma observação que a gente tem que fazer, porque é um salto muito grande de 5% para ir para 25%, não só para nós advogados. Repito, para arquitetos, engenheiros ou toda aquela profissão que é regulamentada. Então a coisa é feia. A coisa é feia e nós temos que arcar com isso daí. Vai sair do bolso do contribuinte. Vai sair do bolso. Vai sair. Porque a ideia, a premissa é, você repassa, vou dar um simples exemplo. O engenheiro vai fazer uma obra lá, ele cobra o valor X para estar fazendo aquele projeto. A premissa é que esse valor de alíquota 20% maior do que a atual seja repassado para quem é aquele que está pagando pela obra ou pelo projeto. Mas na prática não é assim. Você não cobra um projeto hoje R$10 mil, um engenheiro, dando um exemplo, ele vai falar assim, agora eu não vou te cobrar mais R$10 mil, eu vou te cobrar R$12 mil. Aquele que está pagando também não é confortável ele pagar R$2 mil a mais por um aumento de alíquota. Então, quem está na ponta vai sofrer bastante com essa reforma nesse ponto. Repito, simplificar é essencial. Sim. E isso já é mais que discutido e está super entendido. Agora, qual é o preço que a gente vai pagar por tudo isso? E há um outro ponto também, né, Hoffman? A PEC 45, ela está há pouco tempo sendo debatida. Na verdade, a pretensão inicial era que fosse aprovada a PEC 110. Sim. Porque na PEC 110, por exemplo, retiraria lá do projeto dela, reduziria em 20% a contribuição sobre folha de salários. Sim. Essa PEC, por exemplo, a PEC 45, ela não traz isso. Ela não traz nenhum tipo de redução. Ela traz uma junção de alguns impostos dentro de um prazo temporal de 10 anos, que vai começar a unificação de alguns tributos. E separou claramente o que é União, no caso federal, e o que é município e Estado. Né? E para nós, né, que estuda isso constantemente, não está claro. Por exemplo, criou-se o Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, né? Tá, mas vai ser o quê? Uma autarquia? Como é que vai ser a representação disso? Ela vai receber o dinheiro, ela vai repassar o dinheiro? Como é que vai ser toda a administração e repasses desses valores? E é isso que, para nós ainda, por mais que tenha aí um projeto, né, são 152 páginas, salvo engano, o projeto, ainda está um pouco obscuro. Né? E a gente precisaria, na verdade, porque passou pela Câmara, né? Exato. Precisaria ter debatido mais, desenvolvido melhor os temas. E essa PEC aprovada agora, ela não resolve o problema do Brasil, da simplificação que o Dr. Rodrigo acabou de falar. Sim. Por quê? O que nós vamos simplificar? No primeiro momento, PIS, COFINS e IPI? Mas a gente tem uma infinidade de impostos. Então, a gente não está falando de simplificação, a gente está criando
um outro imposto que vai demorar 10 anos para realmente fluir a simplificação tão esperada pelo empresário, pelo brasileiro. E aqui, lembrando que simplificação não está falando de redução de tributo. Redução de tributo. Que é o que a gente precisaria ouvir, na verdade. A simplificação deveria, como cortina de fundo, trazer a redução de tributo, mas na verdade não é o que está acontecendo. E aí, doutor? Eu vou pedir licença, inclusive, para tomar a liberdade para tentar complementar o que o doutor Fábio disse. Sim, é bom. Isso é um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 45, que acabou de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, e esse mesmo projeto continua no Congresso, vai para os senadores agora. Sei. Então, esse é o trâmite que vai ocorrer. Só uma observação, o texto inicial já foi modificado algumas vezes. Inclusive, no dia da própria votação pelos deputados, o texto foi mudado na hora que estava sendo votado. Ou seja, muitos deputados, independente do viés político, tem que ser feito da forma correta. Tem que simplificar? Ok. Mas de qual maneira? De maneira adequada, estudando os impactos, como que o contribuinte pode ter uma redução significativa. Então, o que a gente espera, até para ficar mais de fato entendimento para o teu público, o que a gente espera agora dos nossos senadores é que façam isso, porque eles podem alterar o texto ainda da PEC. Sim. Justamente para isso, para de repente regulamentar melhor dos profissionais liberais e para esse texto ser mais claro de como é que vai ser essa forma de contribuição. Na EPJ Art Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio, desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Art Developer. Soluções inteligentes para seu negócio. A pergunta é... A pergunta A PEC pode ser aprovada. Sim. Vamos supor que o Congresso não aprove. Ela pode ser canetada? Não, se agora o Senado alterar o texto, ela volta para os deputados para eles ratificarem aquilo que o Senado aprovou. E aí vai para a sanção presidencial. Aí vai para a sanção presidencial. Sei. Esse é o rito. Porque agora, se mantiver os moldes daquilo que os deputados aprovaram, sobe para a sanção presidencial. Se tiver alteração de texto, volta para os deputados para ratificar, para colocar todos aqueles pontos e ir para votação. Após a aprovação dos deputados, vai para a sanção presidencial. Aí vai para Aí vai para o nosso presidente para ele sancionar ou vetar o projeto. O projeto. Isso, exatamente. Doutor Fábio, quem tem iate vai pagar IPVA? Bom, essa é a minha sorte, porque eu não tenho iate, então eu não vou pagar IPVA, mas eu tenho dó de quem tem iate, porque... Eu estou perguntando, doutor, porque tem... Eu tenho o doutor Rodrigo vai pagar o IPVA, ele vai pagar o IPVA, tá? Ele tá o iate dele escondido. Não, essa pergunta é uma pergunta interessantíssima, certo? Para você alertar também o pessoal, né, que tem, né, tem iate, que tem outros tipos de veículos. Porque tá passando aí Hoffman, é assim, acho que esse é um dos pontos, na minha opinião, fortes da reforma. Eu não sou contra a PEC, tá? Isso tem que ficar bem claro. Acho que o doutor Rodrigo também é da mesma linha. Né? Porque o Brasil é um sanatório tributário. Então, quando a gente fala em simplificação, por exemplo, para a gente a gente olha emocionado isso, né? Então, é uma emoção muito grande. Agora, acho que o ponto forte dessa reforma é corrigir uma distorção antiga que sempre se questionou. Mas por que quem tem barco e aeronave não paga IPVA? Ora, esse era uma falha legislativa, né? Uma falha legislativa que a PEC agora está corrigindo. Evidente que dentro do projeto trouxeram algumas exclusões de quem não vai pagar. Então, por exemplo, aquele pequeno pescador
que tira, que tem o seu barquinho ali Tira o sustento Perfeito. daí. e sai aí o seu sustento. Sim. Ele está isento, ele não vai pagar, ele não vai ser taxado, né? Sim. Agora, por exemplo, a gente tem aí um fato conhecido aí de toda a mídia, que recentemente veio um helicóptero de um dos proprietários da Ambev aqui no aeroporto aqui de Campinas, de Viracopos, no valor de 42 milhões de dólares. Pergunta a você, esse proprietário dessa aeronave, ele não teria condição de pagar o IPVA sobre essa aeronave? Claro que tem. Sim. Só que antigamente não se pagava. Então você podia ter uma aeronave, dono de jatinho e Sim, etc., sim, sim. não pagava. Então veja, a reforma, neste ponto, ela corrige uma distorção histórica. Sei. Né? E isso, a meu ver, foi muito bem pensado. Muito bem pensado, uma elaboração boa. Uma elaboração boa, foi algo que o Legislativo fez de forma correta. Doutor Rodrigo Maciel, certo? Vamos falar um pouco também aí de cesta básica nacional. A isenção de imposto de cesta básica nacional, como que é isso? Esse ponto é o dia a dia do contribuinte. A ideia é que de maneira progressiva, ao longo dos anos, com uma média aí com um teto de 10 anos, que os itens da cesta básica tenham a isenção das suas alíquotas. O que é isso? Que seja zerado de imposto. Sei. A ideia é excelente, aquilo que o Dr. Fábio explanou muito bem. A ideia é que aconteça a redução tributária. A premissa é fantástica. A premissa é essa. A premissa é essa, que aconteça a isenção dos itens que constam na cesta básica. A questão é, o Estado precisa arrecadar. Não adianta, de repente, tirar do bolso esquerdo para ter que pagar com o bolso direito. Exatamente. Então, o que deveria ter sido feito, e a gente espera dos senadores ok, vai ter isenção? Perfeito, é essa a ideia. Mas é o como isso vai ser feito. De onde vai ser feito isso? Exatamente. O que, quando, como, de onde que vai ser retirado essa outro imposto, porque a conta precisa ser paga. O assistencialismo hoje é fundamental para o nosso país, né? Então, a ideia é excelente, mas acho que o como que precisa ser um pouco melhor explanado. Doutor, agora para o nosso fechamento, uma coisa gostosa que nós vamos fazer agora, eu queria perguntar para vocês, né? Que eu queria estar fazendo... como que você vê, certo? Essa perspectiva, do modo geral, de vocês? Como que vocês estão vendo isso aí? Vocês advogados, né, que estão lá sentados em cima, conhecem tudo de reforma tributária, né? E tem essas percepções iniciais. Como que você vê isso daí? A minha visão é positiva. Eu sou um cara otimista para o nosso país. Almejo que aconteça as reduções tributárias, porque isso impacta diretamente no bolso do contribuinte, do empresário e todos aqueles que querem um país melhor. Porém, o como tem que ser feito de uma melhor forma. O texto tem que ser redigido novamente para que seja feito da melhor maneira possível. O texto tem que ser redigido outra vez. O Senado tem esse poder agora daqueles pontos que têm objeções, que têm obscuridade, de deixar claro para o contribuinte. Então, hoje está na mão dos nossos deputados fazer com que aconteça da melhor forma possível. Por quê? A simplificação e redução dos tributos, isso já está claro que o brasileiro necessita disso. Olá! Vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, pertinho do Mercado Municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. Doutor Fábio Giuseppin, como que o senhor vê isso aí, doutor? Hoffman,
Eu sou um pouco mais pessimista, tá? Eu vou pedir vênia pro meu colega aqui, porque eu escuto dessa reforma desde 1998, né? E lá se falava de IVA, e enfim, quando se tem, a gente tinha uma PEC, eu sou muito defensor da PEC 110, tá? Sei. A gente tinha uma PEC que ela tinha sido muito bem estudada, desenvolvida, e ela estava exatamente na linha do gol. Era só empurrar para dentro e fazer o gol. PEC 110. PEC 110. É. De repente, porque essa PEC foi apelidada de PEC do governo anterior, por exemplo, que isso é mito, isso é mentira, Sim. tá? Pegaram a PEC 45, que não deixa de ser um bom projeto, mas que deve ser muito melhorado, né? E num lapso temporal de uma semana, eles aprovaram algo que estava se debatendo há anos, debruçado há anos na PEC 110, discutindo todos esses pontos que nós falamos aqui. Em uma semana, por causa das emendas parlamentares, foi-se aprovado sem alguns critérios, que a gente espera agora que o Senado Federal, né, chame a responsabilidade para si e corrija todas essas distorções. Por que eu digo que eu sou pessimista no sentido desta reforma? Porque a reforma, o Brasil é um país de 36% de carga tributária. 36%. Se eu quero continuar dando assistencialismo, que é necessário, eu tenho que tirar de algum lugar, né? A gente não viu, por exemplo, a PEC falar em redução de tributo, né? Então, o governo ele saiu de um superávit para um déficit de 40 bilhões agora. E isso tende a piorar. Né? O que vai acontecer? A gente vai ter uma reforma pouco mal feita, que o Senado tem a chance de mudar isso, essa perspectiva ruim que a gente está tendo sobre ela. A gente tem a possibilidade de reduzir a carga tributária, o momento é esse, né? E agora, a exemplo do iate que nós conversamos há pouco tempo. São pontos positivos para a reforma que corrige distorções históricas. A cesta básica nacional, a alimentação precisa chegar nas pessoas de menor renda que se tem hoje, um patamar de menor renda. A ideia da cesta básica nacional, ela é sensacional. Por quê? Porque naquele estudo do Abras, o estudo prevê um aumento de 60% dos alimentos. Agora, se a pessoa já tem dificuldade, uma pessoa que ganha, por exemplo, o auxílio do governo, né? Ela tem dificuldade de pôr comida na mesa, se subir o tributo, como é que ela põe? É isso que nós temos que refletir. É essa reflexão que nós esperamos que o Senado Federal agora faça. Né? E não simplesmente se acomode em emendas parlamentares. Doutor Rodrigo, essa percepção que ele está dizendo é o que nós esperamos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a ideia do debate é justamente essa. Eu tenho comigo um otimismo maior do que o Dr. Fábio, mas a ideia é essa, que os pontos sejam discutidos em prol do contribuinte. Eu posso ser um pouco mais otimista, o doutor ser um pouco mais pessimista, pode ir para uma linha de raciocínio aqui, outra ali, mas que seja em prol do contribuinte com a redução. Não adianta eu realocar o tributo, que isso não vai mudar a situação. Vem corrigindo, a PEC vem corrigindo alguns casos históricos, como o exemplo do iate, dos aviões. Sim, perfeito. A ideia é essa. Porém, contudo, todavia, o que tem que ser feito é que ocorra a redução dos impostos e dos tributos. Repito, não adianta eu economizar no bolso esquerdo e ter que pagar com o direito. O que hoje o Senado precisa fazer é olhar com a devida atenção ao texto que está lá, corrigir da melhor forma possível, debater de forma saudável e de forma técnica para que aconteça a redução. A PEC tem que ser feita de maneira
técnica, independente de que A ou B pense, tem que ser de forma técnica, o que isso vai impactar no bolso do contribuinte. Sim. Então, a ideia, a premissa é essa, para que a cesta básica, o cidadão que tem um salário menor ou sobrevive com algum auxílio, que consiga ir no supermercado e comprar o arroz, o feijão, a carne para o filho, e não tem um impacto tão grande quanto tem hoje. Sim, sim. Então a ideia é essa, por isso o meu otimismo, e espero que o Senado faça aquilo que a gente espere, que ele faça aquilo que eles estão lá para fazer. Eles estão lá para fazer, nós colocamos. Exatamente, eles representam o povo. Então eles precisam agir para que o texto seja o melhor possível para nós, cidadãos. Você conhece a It's for Now? A It's for Now é uma empresa que foi criada para você que deseja importar produtos com qualidade e segurança, de forma rápida e sem burocracia. Você pode adquirir celulares, computadores, câmera, drone e muito mais. Encomende agora mesmo com a It's for Now, sua nova opção de compra internacional. Bom, doutor, outra coisa, essas percepções aí iniciais que nós estamos falando disso aqui, o que a OAB vai fazer para isso daí? Vocês que são tributaristas, certo? Não estou se dizendo só a OAB de Sumaré, mas a OAB, a união, certo? De todas as OABs do nosso estado e de todo o nosso Brasil. Vocês têm uma comunicação entre vocês também, para que possa fazer alguma coisa em termos dessa reforma tributária? Eu posso até explanar, doutor, que se me permite. Há 2 semanas teve uma audiência pública na OAB de São Paulo, no qual eu participei, que a OAB, representando todos os advogados, que é uma profissão regulamentada, e isso vai ter um efeito cascata para aquele ponto que nós discutimos de profissionais liberais, porque se isso for aplicado aos advogados, teoricamente, terá que ser aplicado para outras profissões, como médico, dentista ou qualquer outra profissão que seja regulamentada. A OAB foi até o Senado, por através de alguns representantes, justamente para conversar com os senadores. Precisa, esse aumento de 5% em média para 25% para as profissões é um salto muito grande. Na prática, isso vai complicar muito aquele pequeno advogado, até os grandes advogados, mas os grandes engenheiros. Por quê? Você falar que um serviço, hoje, você vai ter que pagar uma alíquota igual uma comercialização de uma mega empresa, por exemplo, de geladeiras, você fazer de forma igualitária a mesma tributação, aos meus olhos é errado. Então, por isso que precisa ser feito da melhor maneira possível, e a OAB está fazendo essa interação com os senadores. A OAB, Hoffman, aí cabe um complemento, a OAB ela é o vigilante da sociedade. Né? Eu ia perguntar agora. O papel institucional da OAB é justamente proteger a sociedade, né? Isso inclusive é o papel do advogado, tá? Representado aqui pela OAB. Proteger a sociedade de situações, projetos. Um projeto como esse, por exemplo, o impacto na vida do brasileiro é fora do comum. Não há, por mais estudos que se tenham, não há como a gente ter uma mensuração efetiva e com 100% de segurança do que esse projeto vai causar na vida do brasileiro. Então, o papel institucional da OAB justamente é acompanhar, é fiscalizar, propor as devidas ações caso isso tome um outro rumo, não é? Um rumo mais desconfortável aí para a sociedade. E é o que as comissões de todas as OABs aí do Brasil todo, elas vêm desenvolvendo. Através das suas comissões de direito tributário, vêm desenvolvendo estudos. Como dia 23 de agosto nós vamos ter uma live, né? Que vai ser um bate-papo também. Você vê que interessante. Aqui estão presentes 2 advogados, um mais otimista e um mais pessimista. Mas é exatamente esta visão que a gente quer que o Senado tenha. Por quê? A unanimidade é burra. Sem dúvida. A unanimidade só vai levar a gente à ruína. Então a gente precisa debater e o que a gente espera realmente é que o Senado Federal cumpra o seu papel, né? Doutores,
uma coisa que eu vejo, a OAB de Sumaré hoje tem um avanço muito grande. Quando vocês criaram essas comissões, quando vocês criaram, ela está segmentada. Então, são os advogados que estão aí na OAB, os meninos aí novos, né? Nós temos também um prefeito novo dentro da cidade, de Sumaré, certo? Que é o prefeito Luiz Dalben, que está fazendo um belo trabalho dentro da cidade, um jovem de 33 anos de idade. E agora eu vejo aqui também 2 advogados também, com idades praticamente semelhantes, né? Um de 40 anos, outro de 30 e poucos anos dentro da nossa cidade. Eu acho que o futuro está na mão de vocês, que vocês tomaram isso daí agora. E trabalhando, vendo essa percepção aqui, essas reformas tributárias, vindo de vocês e vindo de um prefeito jovem, né? Eu acho que nós estamos na mira certa na cidade de Sumaré. Tá? E eu gostaria, desde já, né, pedindo as suas considerações finais, tá? E agradecer e deixar essa porta aqui aberta para vocês, escancarada, a hora que vocês precisarem, tiver um assunto, pode estar nos ligando aqui, certo? Que nós gostaríamos de estar sentado aqui para nós discutirmos isso aqui, tá? a respeito. Eu acho que nós temos um município muito grande, né? Um município com mais de 300 mil habitantes, e essa juventude de vocês aí que estão fazendo aí um bom trabalho. Então, eu gostaria agora das considerações finais, né, do meu querido amigo, né, que está aqui, que é o doutor Rodrigo Maciel. Né? Gostaria das suas considerações finais. Obrigado pelo convite, Hoffman. Obrigado, doutor Fábio. Em nome da OAB Sumaré, a nossa ideia é promover os debates Sim. de maneira saudável para que a população saiba aquilo que está acontecendo no nosso país. Uhum. A gente tem muito apoio de todos da OAB de Sumaré, doutor Paulo, que vem fazendo um trabalho sensacional e que nos dá toda a liberdade para a gente poder discutir, fazer live, fazer reuniões, para que a gente consiga o melhor para a nossa cidade, que a gente consiga evoluir quanto população. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e espero voltar outras vezes. Vai voltar. Doutor Fábio. Hoffman, primeiramente eu agradeço o convite seu, né? É sempre uma honra estar aqui, né? Ao meu amigo, o Dr. Rodrigo, por estar me acompanhando nesse desafio, né? São desafios. E eu não podia, né, por menos, dizer que o Dr. Paulo, que é o presidente nosso da OAB, ele é um grande amigo. Ele nos dá toda essa liberdade de vir aqui, de poder falar e usar o nome da instituição, né, de uma forma correta, né? Então, eu fico muito contente, muito feliz de poder demonstrar e apresentar o nosso trabalho. A Comissão de Direito Tributário da OAB de Sumaré, ela não é muito conhecida, né? Ela não é muito conhecida porque a visão que se tem é que a gente só mexe com o tributo, né? Mas não é essa a ideia. A ideia da nossa comissão é trazer para o público esses debates de temas importantes. Nós estamos chamando vocês aqui para tornar conhecida, né, essa comissão. Perfeito. Saber que Sumaré está no rumo certo. E eu quero reforçar aqui que a nossa OAB de Sumaré continua vigilante em todos esses temas que mexem com a sociedade, mexem com as pessoas, né? E ela é regida aí por grandes profissionais, grandes outros presidentes que ali compõem, né? E o que precisar da OAB Sumaré, nós estamos à disposição. Gostaria que você mandasse um forte abraço para o Dr. Paulo e falar para ele que brevemente eu estou querendo ele aqui também, certo? Se ele puder também vir acompanhado, nós estamos aqui para recebê-los, né? E eu queria agora agradecer a vinda de vocês até aqui, tá? E dizer que, né, agradecer a Deus também, né, em primeiro lugar, não é? Sempre. Agradecer ao seu Filho, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pela condução, porque sem Deus nós não teremos uma condução para poder trabalhar, né, esse gostoso bate-papo. E dizer que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço. A mão aqui. Isso aí.